O médico pode se recusar a atender um paciente? Pois é, essa é a nossa dúvida de hoje aqui no nosso canal, que vai ser respondida se você ficar comigo nesse vídeo a partir de agora. Eu sou Oswaldo Simonelli e aqui é o nosso canal dedicado exclusivamente ao estudo do direito médico. Seja muito bem-vindo, fique comigo aqui para saber a resposta a essa indagação. Pois bem, se você já está passeando aqui pelo meu canal, você já deve ter visto. Tem um vídeo que eu falo da recusa terapêutica do paciente, quando o paciente se recusa a determinado tratamento. Mas e o outro lado da moeda? Seria possível ao médico recusar-se a atender determinado paciente, em determinada circunstância, em determinada condição? A resposta é sim. É possível ao médico recusar-se a atender um paciente, mas não de forma irrestrita e absoluta. A mesma resolução que trata da recusa terapêutica, a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2232/19, garante ao médico a chamada objeção de consciência. Ou seja, em determinadas situações, em determinados momentos, o médico tem o direito de exercer a sua objeção de consciência para não praticar atos que contrariam as suas próprias convicções. É, Isso é uma garantia absoluta? Evidentemente que não. Vamos dar uma olhadinha na resolução. O artigo 7º diz que é direito do médico a objeção de consciência diante da recusa terapêutica do paciente. Objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Portanto, o médico, diante do momento ali que o paciente se recusa, que cria uma situação, digamos assim, conflituosa, né? O médico tem o direito de invocar a sua objeção de consciência. A objeção de consciência, ela traz um conforto para que cada um possa agir de acordo com as suas convicções. Imagine que você trabalha, é advogado, é advogada, e você tem dentro, né, da sua própria consciência, você tem dentro das suas convicções, não trabalhar em casos, por exemplo, de direito de família, porque algo te impede, né, de trabalhar efetivamente, algo que afronta a sua consciência. Esse direito tem que ser respeitado. E ao médico também há essa convicção. Imagine, por exemplo, um paciente que se recusa a realizar um aborto legal, um aborto terapêutico, ou o paciente que pretende realizar um aborto. Vamos inverter a situação para ficar mais claro. Imagina uma paciente que pretende realizar. E o médico, por as suas próprias convicções, ele não se sente apto a realizar isso. Ele não se sente apto a realizar esse procedimento. Ele pode invocar a sua objeção de consciência, desde que não seja o único médico disponível a prestar aquele atendimento. Então, mesmo na objeção de consciência, claro que há limites. Claro que há limites. O Código de Ética Médica, já bem anterior até a essa própria resolução, ele traz uma previsão específica nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. O artigo 36 do Código de Ética Médica, ele diz que é vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados. Essa é a regra geral. Ele não pode abandonar o paciente, ele não pode interromper a relação médico-paciente de uma hora para outra. Essa é a regra ética geral a respeito do tema. Mas, diz o parágrafo 1º, ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Portanto, quando o médico decide romper a relação médico-paciente, decide não mais atender o paciente, e aí, independentemente da questão relacionada à objeção de consciência, aqui o código diz, né? Ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem um bom relacionamento. Isso é uma medida protetiva para o próprio paciente, porque quando o médico se coloca numa posição em que ele não se julga mais apto a continuar com aquela relação, o prejuízo é para o paciente. Então, há uma salvaguarda do Código de Ética Médica no sentido dele poder encerrar essa relação no momento que ele achar pertinente,
certo? Agora, quais são os cuidados que devem ser adotados para que isso ocorra de maneira segura, tanto para pacientes quanto para médicos? No momento que o médico vai encerrar a relação, no momento que ele vai se desligar do paciente, ele deve fazer essa comunicação de maneira clara, efetiva, inequívoca. Ele é obrigado a expor os motivos? Não, ele não é obrigado a expor os motivos. O código não diz que ele é obrigado a expor os motivos para o seu paciente. A seu critério, critério profissional, a seu critério. Pode até ser um critério pessoal, mas relacionado ao profissional. Ele simplesmente deve fazer essa comunicação e ele deve informar ao paciente que a partir daquele momento ele não é mais o seu médico. Quais são os cuidados pós-comunicação? Então, o paciente tendo a ciência inequívoca de que ele não será mais atendido por aquele médico, esse médico deve propiciar ao paciente todos os cuidados para que não haja a desassistência. Se o paciente não está conseguindo encontrar um outro profissional na sua região, se o paciente está tendo dificuldade para seguir com o tratamento em outro local, o médico não deve deixar esse paciente desassistido. Segundo ponto, documentação médica. O médico deve colocar à disposição do paciente toda a documentação necessária para que essa transição a outro profissional ocorra da maneira mais tranquila possível e sem qualquer prejuízo ao tratamento, sem que haja qualquer prejuízo ao tratamento médico. Portanto, relatório médico. Sim, o médico assistente é obrigado a elaborar relatório médico. Ele não pode sequer cobrar por isso, faz parte do ato médico a elaboração de relatório médico. Eventuais prescrições, atestados, cópia do prontuário, isso tudo deve ser colocado à disposição do paciente, para que, se ele desejar, ele obtenha a cópia e encaminhe ao outro profissional que vai atendê-lo. E, terceiro, comunicação entre profissionais. Caso o novo médico que receba esse paciente para dar continuidade ao tratamento tenha necessidade de esclarecer alguma dúvida com aquele anterior que acompanhava efetivamente esse paciente, com aquele que dispensou o paciente, esse médico tem que estar à disposição para esse diálogo e esclarecer o seu colega a situação de saúde do paciente. Ele não deve, a meu ver, nem revelar os motivos que ensejaram ali o encerramento da relação médico-paciente. Deve simplesmente dizer que, ao seu critério, houve um prejuízo à continuidade da relação médico-paciente e, portanto, ele foi encaminhado a outro profissional. Ponto. Ele não deve abrir os motivos, não há porquê, porque isso pode até eventualmente prejudicar a nova relação do paciente com o outro médico, certo? Então, essas são as cautelas principais e, claro, havendo situação de urgência e emergência, não há o que se falar. O médico não pode se negar de forma alguma a realizar qualquer atendimento numa situação de urgência e emergência, sob pena de incorrer em infração ética e além de eventual crime, até responsabilização, do seu ponto de vista civil, se ocorrer um dano a esse paciente, do seu ponto de vista penal, pode caracterizar até uma omissão de socorro. Então, o médico em situação de urgência e emergência, ele tem que ultrapassar, digamos assim, as barreiras da sua objeção de consciência ou da sua convicção com relação ao encerramento da relação profissional com o seu paciente, certo? Adotadas essas cautelas, eu realmente vejo que não há risco, né, no momento que o médico se coloca como disposto a não mais atender aquele determinado paciente. Muito bem, espero que esse vídeo tenha de alguma maneira ajudado aí os seus estudos no direito médico. Se você acha que fez algum sentido, compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que possa ser ajudado por esse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu likezinho aqui no vídeo, tá bom? Mas é muito importante, ative o sininho das notificações no momento que você se inscreve, porque sempre que tiver um vídeo novo aqui, você vai ser imediatamente avisado, avisada pelo YouTube. Muitíssimo obrigado pela companhia aí. Vamos em frente!